A noite caía sobre Lisboa como um manto pesado de veludo negro quando Tomás, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, aproximou-se do homem sentado no banco da Praça do Comércio. O estranho era cego, isso era evidente pela bengala branca encostada ao lado e pelos óculos escuros que escondiam olhos que nunca veriam a luz. Tomás precisava de dinheiro, desesperadamente, para pagar uma dívida que o sufocava há meses. Só a carteira, pensou ele, rápido e indolor. Estendeu a mão, os dedos quase tocando o bolso do casaco do homem, quando uma voz calma e firme o deteve no ar. Se vai roubar-me, pelo menos faça-o com honestidade. Diga-me quem é. Tomás congelou. O homem virara ligeiramente a cabeça na sua direção, como se o sentisse mesmo sem visão. O jovem ladrão recuou um passo, o sangue latejando nas têmporas. Como podia ele saber? Ninguém via Tomás aproximar-se, ele era mestre nisso, sobrevivente das ruas do bairro Alto desde adolescente, quando a família o expulsara ao descobrir que gostava de rapazes. Eu não ia roubar nada, gaguejou Tomás, a voz rouca de vergonha. O cego sorriu de lado, um sorriso sem malícia. Mente mal. O seu perfume é forte, e o seu coração bate como um tambor. Sente-se. Se quer o meu dinheiro, ganho conversando comigo primeiro. Tomás hesitou. Fugir seria fácil, mas algo naquela voz, grave, serena, com um leve sotaque do norte, prendia-o, sentou-se no banco, a distância de um braço. O homem estendeu a mão. Chamo-me Rafael. E tu? Tomás, respondeu, sem tocar na mão oferecida. Rafael baixou a mão devagar, sem ofensa. Sabes, Tomás, perdi a visão há 5 anos num acidente de carro. Desde então, aprendi a ver as pessoas de outra forma. O tom de voz, o cheiro, o modo como respiram. Tu respiras medo. Tomás engoliu em seco. Nunca ninguém o lera assim. Passou a hora seguinte ouvindo Rafael falar da vida dele, professor de literatura na Universidade de Coimbra até ao acidente, agora vivia em Lisboa com uma pequena pensão, sozinho desde que o companheiro de longa data o abandonara logo após a cegueira. As pessoas têm medo do que não controlam, disse Rafael. Acham que a deficiência é contagiosa, ou que o amor exige olhos perfeitos. Tomás sentiu uma pontada no peito. Ele próprio fugira do amor por medo do julgamento. Aos 28 anos, tivera apenas encontros fugazes em bares escuros, nunca algo real. Quando Rafael se levantou para ir embora, colocou a carteira no banco ao lado de Tomás. Leva o que precisas. Mas volta amanhã, à mesma hora. Quero saber a tua história. Tomás não tocou na carteira. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha verdadeira. Guardou-a no bolso de Rafael antes que ele se afastasse, e seguiu a distância até casa, no bairro de Alfama, só para ter certeza de que chegava bem. Naquela noite, não dormiu. Pensava na voz de Rafael, na calma que ele transmitia num mundo que o rejeitara. No dia seguinte, Tomás voltou. Não para roubar, mas para devolver a carteira e, talvez, para ouvir mais. Rafael sorriu ao reconhecê-lo pelo passo. Sabia que voltarias. Os ladrões honestos são raros. Começaram a encontrar-se todas as tardes. Rafael contava poemas de Pessoa, explicava o som das ondas no Tejo como se as visse. Tomás, aos poucos, abria-se, falou da família que o deserdara aos 18 anos, das noites na rua, da solidão que o corroía. Rafael escutava sem julgar, e pela primeira vez Tomás sentiu-se visto, verdadeiramente visto, apesar dos olhos cegos do outro. Uma tarde, quando a chuva fina de novembro os obrigou a refugiar-se num café antigo da Baixa, Rafael perguntou, por que tentaste roubar-me precisamente a mim? Tomás baixou o olhar. Porque pensei que não resistirias. Que seria fácil. E foi. Não. Foi a coisa mais difícil que já fiz. E era verdade. Difícil porque, ao aproximar-se para roubar, algo nele se quebrara. Difícil porque começava a importar-se. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e, dessa vez, Tomás aceitou-a. Os dedos entrelaçaram-se, hesitantes, elétricos. Nenhum dos dois falou. Fora da janela, Lisboa brilhava molhada, e dentro deles nascia algo frágil, precioso. Mas a vida não perdoa facilmente os que vivem à margem. Na semana seguinte,
Enquanto caminhavam juntos pela Rua Augusta, uma voz conhecida gritou o nome de Tomás. Era Miguel, um antigo amigo das ruas, que devia dinheiro aos mesmos agiotas que perseguiam Tomás. Então, agora andas com cegos ricos. Pensavas que ias esquecer a dívida. Rafael apertou o braço de Tomás, sentindo a tensão. Quem é? Alguém que não vale a pena, murmurou Tomás, tentando afastar-se. Miguel aproximou-se, agressivo. Preciso de falar contigo. A sós. Tomás olhou para Rafael, o coração dividido. Não queria envolvê-lo na sua escuridão. Vai para casa. Encontro-me contigo depois. Rafael soltou o braço devagar. Não fujas de mim, Tomás. Seja o que for, enfrentamos juntos. Mas Tomás já se afastava, arrastado pelo passado que não o largava. Naquela noite, não apareceu no banco habitual. Rafael esperou até altas horas, a chuva a bater-lhe no rosto, o coração apertado por um pressentimento mau. Rafael regressou a casa sozinho, guiando-se pela bengala e pela memória dos caminhos. O apartamento em Alfama cheirava a livros antigos e a mar. Sentou-se no sofá, as mãos trêmulas. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu medo, não da escuridão eterna, mas de perder algo que mal começara a ter. Tomás, por seu lado, enfrentava Miguel num beco escuro atrás do cais do Sodré. Preciso de mais tempo, suplicou. Miguel riu-se. Tempo. Os irmãos Costa não dão tempo. Ou pagas os 5.000 euros até ao fim do mês, ou vamos atrás de quem te importa. Olhou para a direção onde Rafael desaparecera. Aquele cego parece ter dinheiro. Usa-o. Tomás empalideceu. Não o metas nisto. Então paga. Miguel afastou-se, deixando Tomás encostado à parede fria, o peito a arfar. Nos dias seguintes, Tomás evitou a Praça do Comércio. Mandava mensagens curtas a Rafael, estou bem, preciso de espaço, mas cada palavra era uma mentira que o corroía. Rafael respondia sempre, estarei aqui quando quiseres voltar. Não tenhas medo de mim. A solidão voltou a engolir Tomás. Dormia pouco, comia menos. Pensava em Rafael constantemente, no modo como ele descrevia as cores que já não via, na paciência infinita, no toque da mão que o fazia sentir vivo. Mas o medo era maior. Se os agiotas descobrissem Rafael, usá-lo-iam contra ele. Melhor afastar-se agora, antes que o amor se tornasse arma. Uma noite, bêbado e desesperado, Tomás decidiu fazer o impensável, roubaria o suficiente para pagar a dívida e desapareceria. Entrou num bar gay no Príncipe Real, conheceu um turista rico, deixou-se levar por mãos estranhas num quarto de hotel. Ganhou dinheiro, mas perdeu algo irreparável. Ao amanhecer, olhou-se ao espelho e odiou o reflexo. No dia seguinte, não aguentou mais. Correu para a Praça do Comércio. Rafael estava lá, como sempre, sentado no mesmo banco. Ao ouvir os passos apressados, ergueu a cabeça. Tomás. Tomás ajoelhou-se à sua frente, a voz quebrada. Desculpa. Desculpa ter fugido. Tenho uma dívida. Pessoas perigosas. Não queria que te acontecesse nada. Rafael estendeu as mãos, encontrou o rosto molhado de Tomás. Idiota. Achas que a cegueira me torna frágil? O que me destrói é a solidão, não a violência. Puxou para cima, abraçando com força. Conta-me tudo. Tomás contou. As palavras saíram como um rio transbordante, a família homofóbica, as ruas, as dívidas de jogo, o medo constante. Rafael escutou em silêncio, acariciando-lhe as costas. Quando terminou, Rafael disse calmamente, tenho economias. Posso ajudar-te a pagar. Tomás afastou-se, horrorizado. Não. Não quero o teu dinheiro. Não quero ser o ladrão que tentaste impedir. Não és ladrão. És o homem que me devolveu a carteira e a esperança. Rafael sorriu com tristeza. Mas se não aceitas ajuda minha, aceita a minha companhia. Vamos resolver isto juntos. Naquela noite, pela primeira vez, Rafael convidou Tomás para casa. Preparou um jantar simples, bacalhau com natas, e falaram até de madrugada. Quando Tomás se deitou no sofá,
Rafael cobriu-o com um cobertor e, hesitante, beijou-lhe a testa. Boa noite, amor. A palavra ficou suspensa no ar. Amor. Nenhum dos dois a retirou. Mas o destino reserva crueldades. 2 dias depois, enquanto caminhavam de mãos dadas pela ribeira das naus, Miguel apareceu com 2 homens. Então é este o teu protetor? Agarrou Rafael pelo colarinho. Dá-nos o dinheiro, cego, ou partimos-lhe a cara ao teu namoradinho. Tomás colocou-se à frente. Deixem-no. O soco veio rápido. Tomás caiu, o lábio partido. Rafael, sem ver, apenas ouvindo, gritou o nome dele. Um dos homens tirou a carteira de Rafael à força. Quando a polícia chegou, alertada por transeuntes, os agressores já fugiam. Rafael ajoelhou-se junto a Tomás, as mãos trêmulas no rosto ensanguentado. Estás bem? Fala comigo. Tomás abriu os olhos, vendo o pânico genuíno no rosto do homem que não via. Estou bem. Mas roubaram-te tudo. Rafael riu-se, um riso nervoso. Roubaram papel. O que importa está aqui. Tocou no peito de Tomás. Na esquadra, ao prestar queixa, Tomás decidiu contar toda a verdade sobre a dívida. A polícia prometeu investigar os agiotas. Rafael, ao seu lado, segurava-lhe a mão com firmeza. Naquela noite, em casa de Rafael, enquanto limpava o ferimento de Tomás, este murmurou: tenho medo de te perder. Rafael parou, os dedos suaves na pele. Eu já perdi a visão. Não suporto perder-te a ti. Inclinaram-se um para o outro. O beijo foi lento, profundo, cheio de tudo o que as palavras não diziam. Lisboa dormia lá fora, indiferente, mas dentro daquele pequeno apartamento em Alfama nascia algo maior que o medo. Os dias seguintes foram de uma calma tensa. A polícia deteve Miguel por outros crimes, mas os irmãos Costa, os verdadeiros agiotas, continuavam livres. Tomás mudou-se temporariamente para a casa de Rafael. Só até isto passar, disse, mas ambos sabiam que era mentira. Rafael ensinava Tomás a navegar a casa no escuro, onde ficavam os copos, o caminho para a varanda com vista, inútil para ele, essencial para Tomás. Em troca, Tomás lia-lhe livros em voz alta, Camões, Sofia, Saramago. As vozes entrelaçavam-se na penumbra, criando um mundo só deles. Uma tarde, Rafael recebeu uma chamada inesperada. Era João, o ex-companheiro que o abandonara após o acidente. Ouvi falar do assalto. Queria saber como estás. Rafael sentiu o antigo rancor subir. Agora interessas-te. 5 anos depois. Rafael, eu. Errei. Fui cobarde. Posso passar aí? Só para conversar. Rafael hesitou. Tomás, ouvindo do outro lado da sala, apertou os lábios. Não precisas de o ver. Preciso de fechar esse capítulo, respondeu Rafael baixinho. Para poder abrir o nosso. João apareceu no dia seguinte, alto, elegante, o mesmo homem que Rafael amara durante 10 anos. Tomás abriu a porta e sentiu ciúme imediato, ciúme de alguém que via, que partilhara uma vida inteira com Rafael antes da escuridão. A conversa foi educada, mas cortante. João pediu desculpas, admitiu o medo que o fizera fugir. Ver-te assim. Destruído. Não aguentei. Rafael respondeu friamente: não fui eu que me destruí. Foste tu que me abandonaste. Quando João saiu, Tomás explodiu. Porque o deixaste entrar. Ele não te merece. Rafael virou-se para ele. E tu achas que mereces? Com o teu passado de roubos e dívidas. As palavras atingiram como facas. Tomás recuou. Queres que vá embora? Rafael amoleceu imediatamente. Não. Quero que fiques. Mas temos de confiar um no outro, Tomás. Eu confiei em ti desde o primeiro dia. Abraçaram-se com força, pedindo desculpa sem palavras. O ciúme, porém, plantara uma semente. Nessa noite, Tomás recebeu uma mensagem anônima: sabemos onde o cego mora. Paga até sexta ou ele paga. O pânico tomou.
Não contou a Rafael. Decidiu resolver sozinho, vendeu o pouco que tinha, pediu emprestado a amigos distantes. Conseguiu 3.000 euros. Faltavam 2.000. Na sexta-feira, marcou encontro com um dos Costa no armazém abandonado em Alcântara. Levou o dinheiro, o coração na garganta. É o que tenho. Dão-me mais tempo. O homem riu. Tempo acabou. 2 capangas apareceram. Tomás lutou, mas levou uma surra brutal. Acordou horas depois, ensanguentado, o dinheiro roubado. Arrastou-se até casa de Rafael ao amanhecer. Quando a porta se abriu, Rafael sentiu o cheiro de sangue. Meu Deus, Tomás! Levou-o para dentro, limpou-lhe as feridas com mãos trêmulas de raiva e dor. Por que não me disseste? Porque não queria que vivesses com medo por minha causa. Rafael chorou, coisa rara. O meu medo é viver sem ti. Naquele momento, Tomás tomou uma decisão. Contaria tudo à polícia, mesmo que isso significasse prisão por crimes passados. Mas primeiro, precisava proteger Rafael. Ligou para um velho amigo jornalista, Pedro, abertamente gay e ativista. Contou-lhe a história toda, incluindo a homofobia que o empurrara para a margem. Pedro prometeu ajuda, publicaria um artigo anónimo sobre redes de agiotas que exploravam jovens LGBT vulneráveis. O artigo saiu 2 dias depois no Diário de Notícias. A pressão pública cresceu. A polícia intensificou a investigação. Os irmãos Costa foram detidos numa operação rápida. Quando a notícia chegou, Rafael e Tomás estavam na varanda, ouvindo o Tejo. Tomás chorava de alívio. Rafael abraçava-o por trás, o queixo no seu ombro. Acabou, murmurou Tomás. Não, respondeu Rafael. Agora começa. E beijaram-se sob o sol de inverno, livres pela primeira vez. A paz, porém, foi breve. O artigo de Pedro, embora anónimo, continha detalhes que só Tomás conhecia. Alguém na redação vazou a identidade do jovem vítima. Fotos antigas de Tomás em manifestações LGBT surgiram nas redes sociais. A família, que não falava com ele há 10 anos, foi contactada por jornalistas. A mãe ligou. Tomás atendeu, trêmulo. Então és tu marginal que anda nos jornais. Sempre soubemos que ias acabar mal. As palavras doeram mais que os socos dos capangas. Desligou, o telefone a cair-lhe das mãos. Rafael encontrou-o encolhido no chão do quarto. O que aconteceu? Tomás contou, a voz morta. Eles têm a razão. Sou um falhado. Rafael sentou-se ao lado dele, não. És sobrevivente. E és meu. Mas o dano estava feito. Comentários odiosos inundaram as redes. Gays endividados merecem o que têm, cego com ladrão, que pareja perfeita. Rafael, sem ver, só ouvia Tomás ler alguns em voz alta, cada palavra um golpe. Uma noite, Tomás desapareceu. Deixou um bilhete, não suporto ser o veneno na tua vida. Mereces alguém melhor. Rafael entrou em pânico. Ligou para Pedro, para amigos comuns, andou pelas ruas de Lisboa guiado por desconhecidos que se ofereciam a ajudar o professor cego dos jornais. Procurou nos bares do bairro Alto, nos abrigos, na praça do comércio onde tudo começara. Tomás, entretanto, refugiara-se num quarto barato em Moraria. Bebia para esquecer. Pensava que, afastando-se, protegia Rafael do escrutínio público. Mas a dor da separação era pior que tudo. 3 dias depois, Pedro encontrou, Rafael está destruído. Não come, não dorme. Diz que sem ti a escuridão voltou a ser absoluta. Tomás chorou como criança. Ele merece alguém sem passado sujo. Pedro agarrou-o pelos ombros. O amor não escolhe currículos limpos. Escolhe corações partidos que se encaixam. Naquela noite, Tomás voltou. Rafael esperava à porta, como se sentisse a sua chegada. Quando os braços se encontraram, nenhum falou durante longos minutos. Apenas choraram juntos. No dia seguinte, decidiram enfrentar a tempestade pública. Rafael, antigo professor eloquente, deu uma entrevista à rádio. Falou da discriminação que empurra jovens LGBT para a marginalidade,
da coragem de quem sobrevive, do amor que cura. Não mencionou nomes, mas a mensagem foi clara. A opinião pública mudou. Cartas de apoio chegaram. Uma associação LGBT ofereceu ajuda jurídica a Tomás para limpar o registro criminal menor. A família de Tomás não voltou a ligar. Mas Rafael tornou-se a sua família. Primavera chegou a Lisboa. Os dois passeavam pelo Jardim da Estrela, Rafael com a bengala, Tomás descrevendo as flores que brotavam. As azáleas estão cor-de-rosa forte, como o teu blush quando te envergonhas. Rafael sorriu. Gosto mais da tua voz que de qualquer cor. Uma tarde, no mirador de São Pedro de Alcântara, Rafael ajoelhou-se com dificuldade. Tirou uma caixinha do bolso. Tomás, queres casar comigo? Quero passar o resto da escuridão contigo. Tomás, olhos marejados, respondeu, sim. 1000 vezes sim. Mas o passado reserva últimas surpresas. O casamento estava marcado para setembro, civil e simples, na Câmara Municipal de Lisboa. Convites discretos foram enviados a amigos próximos e à associação que os ajudara. Uma semana antes, chegou uma carta sem remetente. Dentro, fotografias antigas, Tomás aos 18 anos, beijando outro rapaz numa praia do Algarve. No verso, escrito à mão, se casares com o cego, estas vão para a imprensa e para a universidade onde ele lecionava. Tomás reconheceu a letra. Era do irmão mais velho, Diogo, o mesmo que o agredira fisicamente ao descobrir a sua orientação. O chantagem atingiu-o como um murro no estômago. Mostrou a carta a Rafael. Vamos à polícia, disse Rafael imediatamente. Não. Ele é família. Apesar de tudo. Rafael apertou-lhe a mão. Família que chantageia não é família. É veneno. Mesmo assim, Tomás marcou encontro com Diogo num café em Cascais. O irmão apareceu arrogante, acompanhado pela mãe. Queremos que acabes com essa pouca vergonha. Ou o país inteiro saberá quem és. Tomás olhou a mãe nos olhos. Já sabem quem sou. E amam-me na mesma. A mãe desviou o olhar. Diogo ameaçou, as fotos saem na véspera do casamento. Tomás levantou-se. Façam o que quiserem. Não vos darei mais poder sobre mim. Regressou a Lisboa destruído. Rafael abraçou longamente. Vamos casar na mesma. E se as fotos saírem, enfrentamos juntos. As fotos saíram. Um jornal sensacionalista publicou-as com título grotesco. A notícia correu nas redes. Insultos, mas também apoio massivo. A Associação LGBT organizou uma manifestação de solidariedade em frente à Câmara Municipal no dia do casamento. No dia marcado, dezenas de pessoas esperavam à porta com bandeiras arco-íris e cartazes. Amor é amor. Rafael e Tomás chegaram de mãos dadas. Tomás descrevia a Rafael a multidão, a voz embargada. Dentro, durante a cerimónia, o oficial perguntou se alguém se opunha. Silêncio. Apenas aplausos. Quando trocaram alianças, Rafael disse, prometo amar-te na luz e na escuridão, nos dias bons e nos piores. Tomás respondeu, prometo ser os teus olhos, e deixar que sejas o meu coração. Saíram casados sob chuva de arroz e pétalas. A multidão aplaudiu. Até a mãe de Tomás estava lá, ao fundo, chorando em silêncio. Não se aproximou, mas o facto de ter vindo já era um pequeno milagre. A lua de mel foi simples, uma semana numa casa rural no Douro. Caminhadas, Tomás guiando, vinhos, noites de conversa infinita. Rafael confessou um segredo, estava a escrever um livro sobre a experiência deles, sem nomes reais, para ajudar outros jovens LGBT em situação vulnerável. Tomás, emocionado, prometeu ilustrá-lo com descrições visuais. Regressaram a Lisboa renovados. Rafael voltou a dar aulas particulares de literatura. Tomás inscreveu-se num curso de design gráfico, paga por bolsa da associação. A vida parecia, finalmente, generosa. Mas o destino gosta de testar os mais fortes. Um ano depois, numa tarde de outono, Rafael começou a sentir dores de cabeça intensas. Exames revelaram um tumor benigno, mas numa zona delicada do cérebro.
A cirurgia era arriscada, podia recuperar parte da visão, ou perder funções motoras. Tomás ficou paralisado de medo. E se corrermos mal? Rafael sorriu com calma. Se recuperar a visão, a primeira coisa que quero ver é o teu rosto. Se não, continuarei a ver-te com o coração. A operação durou 8 horas. Tomás esperou no corredor, andando de um lado para o outro, rezando a todos os deuses em quem não acreditava. Quando Rafael acordou, a primeira palavra foi: Tomás. Estou aqui, amor. Sempre aqui. Dias depois, retiraram as vendas. Rafael piscou, lágrimas nos olhos. A visão era turva, mas havia luz. Pela primeira vez em anos, viu contornos, cores difusas. E viu Tomás, o cabelo escuro, os olhos verdes cheios de lágrimas, o sorriso que conhecia pelo toque. És ainda mais bonito do que imaginei, sussurrou. Tomás riu e chorou ao mesmo tempo. E tu és exatamente como sonhava. A recuperação foi lenta. Rafael nunca recuperou a visão perfeita, ficou com visão periférica limitada, mas ganhou o suficiente para ler letras grandes, distinguir rostos, ver o pôr do sol no Tejo. Publicaram o livro juntos, Segredos que os Olhos Não Veem. Tornou-se best-seller inesperado. Conferências, entrevistas, prémios. Usaram a visibilidade para criar uma fundação de apoio a jovens LGBT em risco. Anos depois, numa entrevista conjunta, perguntaram-lhes como se conheceram. Rafael sorriu. Ele tentou roubar-me a carteira. Tomás completou, e eu roubei-lhe o coração. A plateia riu, aplaudiu. Mas nos olhos deles havia apenas gratidão profunda. Em Lisboa, continuaram a passear de mãos dadas pela Praça do Comércio, onde tudo começara. Rafael já não precisava tanto da bengala. Tomás descrevia menos, mas tocava mais. O amor, nascido de um roubo falhado, provara ser o maior roubo de todos, roubara o medo, a solidão, o preconceito. E devolvera, em troca, uma vida inteira de luz.